E aí, pessoal, então continuando então a nossa aula, ao qual nós estamos tentando, identificar, qual é a função, e a serventia, desse ente invisível que a gente não consegue tocar, mas está presente na nossa vida cotidiana, que é o Estado, né? Então vamos prosseguir com a nossa aula, tá? Então hoje nós vamos tratar, de dois aspectos assim conceituais extremamente importantes, tá? Dentro dessa concepção de como se organiza, o Estado moderno. Então hoje nós vamos investigar, vamos tentar compreender a defesa, do conceito de Estado para dois grandes pensadores. Tá? Um deles é o Max Weber, que a gente já falou bastante nele na aula passada, tá? E o outro é o Karl Marx. Tá? Então são duas concepções distintas em relação a como o Estado deve funcionar, qual é a sua função, tá? Enfim, qual é a forma que a vida social é permitida dentro do Estado e como é que ela na realidade atinge a vida das pessoas. Eu poderia colocar aqui também nesse aspecto conceitual o Durkheim, mas eu entendo, que na realidade de hoje são os dois conceitos assim que nós podemos dizer que são os mais consistentes, os mais vigorosos estabelecidos para nós entendermos até mesmo a sociedade de hoje. Bom, o Weber, os dois barbudos na realidade, dois barbudinhos, o Marx ali da minha imagem está fazendo até um aceno ali, tá? Bom, o Weber já em linhas gerais, ele vai defender assim, o Estado como sendo uma instituição social que vai prevalecer sobre todas as outras. Tá? Então a sociedade politicamente organizada passa pelo Estado. Tá? Então é uma instituição organizada do ponto de vista político, econômico, social e juridicamente. Então, quando fala em juridicamente, já nos vem assim a ideia de um aparato judiciário que vai legitimar as ações dos próprios agentes do Estado. Então isso é muito importante. Tá? A legitimidade e a autoridade, que são princípios que a gente até falou um pouquinho nas aulas anteriores. Bom, o Estado, segundo Weber, seria a dominação do homem sobre o homem. Então, uma forma de ordenar a sociedade, tá? No momento que os homens, os seres humanos, extrapolem a vida, a vida interna ou até mesmo externa dentro da organização que eles estão submetidos. Bom, segundo Weber, essa ação do homem sobre o homem, ele vai definir como sendo um monopólio do uso legítimo, olha a palavra-chave, legítimo, da força ou da violência. Aparece forte a força e a violência, mas é uma função do Estado, e que o Weber é um conceito bastante atualizado, como nós veremos. Então o Estado weberiano, tá, seria o que? Uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Tá? Seja a forma de governo, o sistema de governo que esteja preponderando nesse Estado. Por outro lado, o mais barbudão, o Karl Marx. O Karl Marx tem uma concepção diferente desse pressuposto da legitimidade da coerção, da violência física, ao qual o Max Weber vai defender. Por isso que o Weber ele é tão contestado, chamado um revisionista por parte dos marxistas mais ortodoxos. Então aqui, a realidade política, o Estado seria a realidade política, a luta de classes. Tá? Então esse conceito nós vamos aprofundar um pouquinho, é que dentro do Estado se estabelece a luta de classes, e isso é do Estado. Tá? Então, assim, muito rápido, muito brevemente nessa parte introdutória. O conceito de Estado para o Marx, na realidade, para o Karl Marx, é uma organização cujos interesses são os da classe dominante na sociedade capitalista, a burguesia. Ou seja, o Karl Marx, dentro daquele estudo que ele faz no Capital, sobre os modos de produção, ele está centrado aonde? No modelo
de produção capitalista, onde há uma exploração, onde há alienação, onde existem duas classes antagônicas que vão lutar entre si e que fazem parte do Estado, que seria o quê? A burguesia e o proletariado. Vamos em frente então, pessoal. Então, essa imagem aqui ela já denota, né, um dos conceitos básicos que nós estamos tratando, que é o conceito weberiano. Aqui um exemplo, aqui, né, a polícia de choque. Um dos aparatos, né, uma das tarefas do Estado é a garantia, por exemplo, da lei e da ordem pública, interna, tá? Em momentos de adversidade, de instabilidade política, por exemplo. Tá? Então a polícia é um dos braços internos do Estado, assim como as Forças Armadas, legitimamente, tá? Elas são o braço externo para a garantia da nossa soberania, do nosso território e da nossa gente, aquelas características que nós abrangemos. Então, quando o Weber fala em monopólio exclusivo da violência, mesmo física, ele está falando desses aparatos que o Estado tem de garantir a organização da vida em sociedade em momentos de adversidade. Ou seja, autorizado ao Estado a sua legitimidade mesmo pela coerção física. Vamos lá então. Aqui um resuminho então. O Estado weberiano, então, ele é definido, como nós já falamos, como uma comunidade humana que pretende o quê? O monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Então não esqueçam, tá? Para o Weber, a palavra-chave é monopólio do uso legítimo da força dentro de um determinado território. Tá? Fiquem atentos. Tá? Weber e Marx, em termos de Enem, são autores certos. Bom, o Estado então é a única força do direito do uso da violência. Cabe ao Estado com suas instituições preparadas para isso. Tá? Então ela vai constituir uma relação de homens dominando homens, mas com alguém no comando, vamos dizer assim, dentro de uma hierarquia, né, onde aquelas pessoas que detêm essa autoridade dentro de uma determinada situação, tá, tem que usar o que? Da sua força, através das polícias, através das forças armadas, por exemplo. Então, segundo Weber, tá, o Estado, para que um Estado exista, é necessário que um conjunto de pessoas que obedeça à autoridade, tá, pelos detentores do poder no referido Estado. E por outro lado, né, segundo Weber, né, para que os dominados obedeçam, é necessário que os detentores do poder possuam uma autoridade reconhecida como legítima. Ou seja, para o Estado atuar, tá, utilizando os seus braços armados, vamos dizer assim, as suas forças coercitivas, tem que estar legitimada. Onde é que ocorre essa legitimidade da própria autoridade? Então, autoridade, legitimidade. Por parte o quê? Das leis, por parte da Constituição, por parte de um aparato judiciário. Tá? Bom, desses dois elementos, né, só para lembrar, o Weber vai apresentar aqueles chamados tipos puros de dominação legítima. Tá? Cada um deles, né, vão gerar o quê? Diversas categorias, diferentes categorias de autoridade. Só lembrando, então, os tipos ideais de dominação weberiana. A dominação racional legal, que é por força de uma norma, de uma regra. Né? Por exemplo, está lá, norma e regra, né? A Constituição. Um exemplo. Por outro lado, nós temos um outro tipo de dominação. Lembram da dominação o quê? A dominação carismática. Né? Um líder, né, que detém um carisma muito grande, né, vai se utilizar desse carisma, da sua eloquência, né, para submeter as pessoas, até mesmo quando ele tiver que usar o quê? Dos seus instrumentos coercitivos. E um outro tipo de dominação, né, é a tradicional, né, que é o que? Vem pela tradição, através das monarquias, né, através, por exemplo, da hereditariedade. Né. Por exemplo, o Papa, né, ele exerce o que? Uma dominação carismática, no nosso atual Papa, por exemplo, racional legal, sim, por força de uma lei, mas também o que? Que ela vem da tradição. Ela é tradicional porque é o que? É passada de geração para geração. Então, esses tipos weberianos, né, os chamados tipos puros, eles só podem ser encontrados segundo o quê? Tá?
lá na teoria weberiana, onde vai ser combinar, por exemplo, esses conceitos, né, que eu estou colocando aqui para vocês, com exemplos que ocorrem na vida prática. Por exemplo, né, existe uma instabilidade que perturbe a ordem pública. Tá? Então, daí nós vamos utilizar o conceito weberiano. Por exemplo, uma greve, né, de caminhoneiros, por exemplo, tá? Que vai causar um prejuízo do Estado e as pessoas não querem voltar a trabalhar. Então, até mesmo obstruindo rodovias, etc., o Estado pode se utilizar o quê? Dos seus meios, né, e suas ferramentas coercitivas para que as pessoas elas respeitem as normas e as regras. Tá? E poderíamos colocar outras situações também, por exemplo, uma situação de guerra, para garantir a nossa soberania, o Estado pode utilizar-se, por exemplo, das suas forças armadas para reprimir, né, uma invasão, né, no nosso território por parte, né, de uma força adversa, um país, né, que atente contra a nossa soberania. Então, vários exemplos aqui, né, desse conceito weberiano, que é um conceito atual, sempre atual. Tá? Por isso eu destaco a importância. Do Weber nós vamos para um outro barbudo, tá? Um outro pensador alemão, bastante influente, como você sabe, que é o Marx. Né? Então essas figuras já se falam por si. Né? Então para o Marx, né, nós temos vários conceitos, né, que ele vai colocar, né, na obra que ele escreve junto com Engels. Né? Então o Estado, na realidade, é o que proporciona uma luta de classes muito grande, né? Entre, né, uma classe mais privilegiada e uma classe dominada. E essa classe dominada, dominante no entendimento de Marx, é capaz de manipular, até mesmo alienar essas camadas que são submetidas por não terem o quê? A detenção dos meios de produção, não terem dinheiro. Lembrando, Marx é um pensador dito materialista. Tá? Então muitos criticam, né, a fragilidade, né, do conceito de Estado do Marx, mas é um conceito forte, um conceito bastante potente e que na realidade o Marx ele vai romper com uma tradição, né, por exemplo, que vem lá de Hegel, né, que o Estado, né, seria o Estado ele estaria gerido pelo próprio Estado, ou seja, muito subjetivo, muito idealista. Marx vai trazer essa ideia e trazer para o mundo dos homens, pela concretude, tá, do que representa o Estado. E essa concretude se dá onde? Tá? Na história. Tá? Se dá na história, na luta contra um modelo de produção que coloca as pessoas numa condição de submissas. Tá? Vamos adiante, pessoal. Então, o conceito de Estado marxista. Tá? Então Marx ele vai compreender o Estado como uma relação entre a infraestrutura e a superestrutura. Tá? Mais à frente eu explico assim num esqueminha para facilitar. Mas antecipando, para Karl Marx a infraestrutura na realidade é a base econômica. Imagine uma pirâmide, um prédio, tá? Um prédio onde no seu alicerce nós temos toda uma base estrutural, tá? Formada pelo alicerce, pelas ferragens, e uma parte superestrutural, a parte de cima do prédio, tá? Aonde nós temos o que? Onde as pessoas habitam, o que as pessoas pensam, tá? Como é que elas gerem a sua vida econômica, como é que elas votam, tá? No que elas acreditam como crença. Bom, então essa infraestrutura, né? Essa infraestrutura seria a base econômica. Ou seja, mais uma vez, Marx é um autor materialista, ele está pensando nos modelos de produção e ele vai combater o modelo que é chamado extremamente individualista, marcado pela propriedade privada, que é o modelo capitalista, que ele vai chamar de modo de produção. Tá? Então esse conjunto de relações de produção, na realidade, que vai corresponder ao quê? A um passado determinado ao desenvolvimento das forças produtivas. O que são as forças produtivas? São aqueles que produzem trabalho. Tá? No caso, o proletariado, as pessoas. Além ali, lógico, das forças produtivas, nós temos o meio ambiente, né? Enfim, da onde nós vamos tirar também a matéria-prima para que as pessoas exerçam sua criatividade humana e produzam bens de consumo. E esses bens de consumo sejam distribuídos de forma igualitária. É o princípio socialista da chamada justiça social.
Bom, já a superestrutura tem como principal parte, né, principal elemento, o Estado. Tá? O Estado está lá embaixo. Lá na infraestrutura nós temos uma base material, uma base econômica, as pessoas, e lá em cima está o Estado, que é constituído pelas instituições jurídicas, políticas, os partidos, né? E por determinadas formas de consciência social. São as ideias, a ideologia, as crenças. Né? Então, para o Marx, o Estado, tá, como superestrutura, tá, ele vai depender o quê? Da sociedade civil. O Hegel, né, que o Marx, né, mudou as ideias, virou de cabeça para baixo, e ele não entendia dessa forma, tá, entendia diferente. Tá? Então, a sociedade civil ela é compreendida como uma base econômica, e é nessa sociedade civil que se formam o quê? As classes sociais. Então, o Durkheim, por exemplo, ele vai negar o conflito existente entre as classes sociais. O Weber já vai dizer que o Estado ele é forte e ele tem que eliminar o antagonismo entre as classes. Mas para o Marx, as classes sociais são realidade e são o motor da história. Então, nas classes sociais é onde são também revelados os antagonismos das classes, a disputa, que segundo Marx são inconciliáveis. Tá? Então, o Estado é tudo isso, é o resultado de um determinado grau de desenvolvimento econômico, a infraestrutura, pessoal, que está ligada à divisão da sociedade em classes. Tá? Existe a divisão em classes, as classes vão estar o quê? Antagonizando entre elas. Sendo que para o Barbudo, né, o Estado ele nasce da luta de classes. Tá? Enquanto outros autores vão negar ou vão agir contra essa luta de classes, tá? O Marx ele vai defender que o Estado ele nasce desse antagonismo de uma classe contra outra. Então, na visão de Marx, o Estado é o aparelho ou o conjunto de aparelhos cuja principal função é tentar impedir o antagonismo de uma classe que ela degenere a luta. Ou seja, então Marx ele faz uma crítica muito forte a este modelo de Estado ao qual é defendido pelo modo de produção capitalista. Entretanto, então, esse mesmo Estado ele não se atém a mediar os interesses das classes opostas. Então, mais uma crítica que Marx reforça. Na realidade, para o Marx, né, esse Estado, nesse modelo que está, é um domínio, ele deve ser derrubado, porque ele vai ser o domínio, tá, principal da classe dominante sobre uma classe dominada. Então, pessoal, temos, portanto, que dentro dessa visão marxista, que a dominação de uma classe sobre as outras, tá, o poder ele acaba sendo organizado de uma classe para oprimir uma outra. Então, esse Estado é a expressão de uma dominação de classe. Então, o Estado marxista, né, não é este o modelo de Estado para o Marx. É um modelo que tem que ser combatido. Qual é o modelo ideal? É um modelo socialista, que nós vamos ver mais à frente, aonde, através da luta de classes, se estabelece um regime socialista, transitório, através da ditadura do chamado proletariado, das classes mais baixas, chegará a um modelo ideal de Estado, onde prepondere a justiça social, o fim da propriedade privada e etc. Tá? Ou seja, o comunismo. Bom, só para ilustrar, tá, pessoal? Então nós temos Claro que isso aqui não foi o Marx que fez, é um esqueminha didaticamente, né, já muito conhecido para nos ajudar na aula. Do que o Marx estava falando em termos de superestrutura, de infraestrutura. Então, no esqueminha aqui, a infraestrutura está na base aqui da pirâmide, ou seja, embaixo, infra, então as forças produtivas mais as relações de produção. O que são as forças produtivas? Tá? São a matéria-prima que se extrai da natureza, tá? São os trabalhadores, tá? Que vão, segundo Marx, deveriam exercer sua criatividade, e o modelo de produção os engessa de uma forma que eles não exercem essa criatividade, se alienando, tendo que adquirir os bens de consumo. Tá? E mais do que as relações de produção, são as relações que se estabelecem entre as forças produtivas, tá? E aqueles que produzem. Então, as relações de produção são os ganhos que determinadas pessoas vão ganhar e as perdas também que essas pessoas vão ter. Uma das perdas nessas relações de produção
é o quê? É a falta da criatividade dos homens, que é uma crítica muito forte que o Marx, né, vai reiterar. Bom, mas o que é mais importante, tá? Que na parte de cima da pirâmide, na superestrutura, nós vamos ter, tá, a consolidação dessa parte infra, que é onde está formado o quê? Nessa inter-relação, na realidade, que uma depende da outra, entre a infraestrutura, que nós vamos ter o quê? A configuração, a formatação do Estado, dos elementos políticos, do direito, né, que é o aparato jurídico, e também das ideologias. Uma ideologia capitalista, comunista, seja lá o que for, ou seja, as formas como esse Estado vai se organizar. Na visão marxista, o Estado se forma a partir da luta de classes, e não dentro do Estado pelo Estado, como diria o Hegel. Tá? Então, pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos dois pensamentos extremamente importantes na constituição do Estado moderno. A visão de Weber, né, e a visão de Karl Marx. Na próxima aula nós vamos ver aonde foi aplicado na realidade essas teorias. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula.